Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de inquérito policial aqui no canal do YouTube Professor Evaldo Rodrigues. Isso mesmo, pode chegar, fica à vontade, senta aí, vamos curtir um show de inquérito policial aqui no canal Professor Evaldo Rodrigues. Agora, antes da gente começar, deixa eu falar 3 coisinhas com vocês, só 3, não pula o vídeo agora não sai passando não, tenha paciência, só 3 coisinhas. A primeira delas, tá? Olha, de cara, já me faz um favor? Já vai aqui, já se inscreve aqui no canal, isso mesmo, vai lá, se inscreve no canal, toca lá no sininho, não tem um sininho aí? Toca nesse sininho e principalmente dá um joinha aqui pra gente, já vai lá e dá o like, pessoal, tá? Faça esse favor, olha, e já faz antes, tá? Não faz depois não, faz antes, porque vai que você não gosta, então já vai e faz antes, já deixa esse joinha antes, porque isso vai me ajudar muito a divulgar esse trabalho, a divulgar o curso e com certeza aí a fazer outros cursos também e consequentemente ajudar vocês. A segunda coisinha, olha, por favor, vai lá nas nossas redes sociais, Instagram Professor Evaldo Rodrigues, Facebook, Instagram Professor Evaldo Rodrigues, aqui o YouTube Professor Evaldo Rodrigues, o link está na descrição do vídeo. Vai lá, beleza? Tranquilo? E olha, aproveita e já escreve aqui nos comentários também, porque eu adoro essa interação com vocês. Já deixa aqui nos comentários de onde você é, de onde você está assistindo essa aula e o que é que você está achando. Tranquilo? Então chega aqui e diz, professor, sou do Rio de Janeiro, sou do Acre, sou do Rio Grande do Sul, enfim, diz de onde você é. E eu vou ter a maior satisfação do mundo em saber que esse curso está chegando para o Brasil inteiro. É muito, muito bom saber disso. Tranquilo? Agora vamos ao que interessa. Simbora então, calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso primeiro round. E já na sua tela, slide, vamos lá. E o que é que nós temos aqui? Qual é a primeira coisinha? A nossa introdução, o que é persecução criminal? E é bem simples, bem tranquilo, mas já é uma questão de prova. Volta aqui para mim. Antes da leitura, deixa eu lhe explicar. Bem simples. O que é a persecução criminal? A persecução criminal é todo o caminho que se percorre para se chegar à resolução de um ato delituoso, à resolução de um processo, a chegar à sentença final. Essa é a ideia. Então, persecução criminal, ela começa do início das investigações e vai até uma sentença final transitada em julgado. Essa é a ideia. Eu posso dizer, a grosso modo, que a persecução criminal é inquérito mais ação. É todo o caminho. Ah, professor, mas não teve inquérito, o inquérito foi dispensado. Bem, é todo o caminho, é a parte da ação inteira. Então, persecução criminal é tudo que aconteceu até se chegar a uma decisão final. Isso é persecução criminal. Tranquilo? Deu para entender? Então, persecução criminal, todo o caminho para se chegar à resolução daquele fato delituoso. Tranquilo, meu pessoal? Deu para entender isso direitinho? Então vamos para a leitura? Vamos pegar aqui já uma possível primeira questão de prova. Então, persecução criminal está aqui. Trata-se de todo o caminho para se chegar a uma decisão definitiva, ou seja, inquérito policial mais ação penal. Olha só, olha que maravilha. Se divide em 2 fases. A fase inquisitiva, que é a fase de quê? Do inquérito policial. Beleza? Mas eu também vou ter aqui a fase processual. Isso mesmo, a fase processual. Olha que legal. Que é toda a fase ali, né, acusatória. Beleza? Tranquilo? Então, resumindo, eu tenho aqui o inquérito, que é a fase inquisitiva, mais a fase processual, que é a fase acusatória. Olha, se preocupa com essa questão do inquisitivo, acusatório, agora não, tá? Vamos falar muito disso, das características do inquérito policial. Então, chegando, acho que próximo bloco já é as características, eu vou aprofundar bastante esse assunto. Tranquilo? Então, persecução é inquérito mais ação, é todo o caminho, né, durante, percorrido ali para se chegar a uma decisão definitiva. Beleza, meu povo? Agora vamos para onde? Conceito de inquérito. Se liga, cai muito, velho, mas cai tipo muito. Vamos embora. Olha só. Inquérito policial, conceito. É o conjunto de diligências realizados pela Polícia Judiciária. Ou seja, no primeiro momento eu estou falando da Polícia Civil, por exemplo, no âmbito do Estado, ou Polícia Federal em âmbito federal.
para apuração de uma infração penal, então quer apurar uma infração penal e a sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Eu gosto muito desse conceito de Tourinho Filho. Então, ele traz já, vamos dizer assim, o conceito e a finalidade do inquérito. É interessantíssimo, porque ele diz, olha, o que é o inquérito? O inquérito é um conjunto de diligências que a polícia judiciária faz, que o delegado está fazendo, por exemplo, com seus agentes, que tem por finalidade o quê? Buscar ali se há crime, a infração penal, materialidade, quem é a autoria, o autor do crime, para fim de o quê? Para fim de que uma vez que eu conseguir aqui quem é o autor e o crime, para que o titular da ação penal, com todos esses elementos, possa entrar em juízo. A ideia aqui é que o Ministério Público, por exemplo, ele pegue esse inquérito, todas essas informações e consiga fundamentar uma denúncia. Então, o inquérito, de uma certa forma, ele tem como uma finalidade servir de elementos para que o titular da ação penal, Ministério Público, na ação penal pública ou vítima na ação penal privada, possa ingressar em juízo. Tranquilo? Beleza? Então, mais uma vez, conceito de inquérito é juntar elementos, informações, provas de materialidade e autoria, a fim de que o dono da ação, na ação penal pública, Ministério Público, na ação penal privada, o próprio ofendido, possa entrar com a denúncia ou a queixa-crime em juízo. Tranquilo? Beleza? Agora também tem uma jurisprudência show de bola do STJ. Simbora, olha essa jurisprudência aqui do STJ, como é bacana também para definir o conceito de inquérito. E ele diz o seguinte, ó, inquérito policial é um procedimento administrativo. Aí já ganhou o coração do professor. Isso mesmo. O inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter inquisitório. Olha que coisa bonita. Informativo, isso tudo cai em prova, pessoal. E preparatório, tá? Olha aqui, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de cognição para eventual propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal. Então, deixa essa segunda parte um pouco de fora por enquanto e foca aqui no conceito, tá? Essa jurisprudência da 5ª turma 2020. Olha só que coisa bacana. Então se liga. Quando ele diz, olha, o inquérito policial é um procedimento preparatório. Aí você pergunta, preparatório de quê? Preparatório da ação penal, mestre. Ele está investigando para que o titular da ação penal possa entrar em juízo, possa entrar com a denúncia. Então ele é preparatório da ação penal. Ele é administrativo. Por que ele é administrativo? Porque ele não é uma ação penal, porque ele não é judicial. O inquérito policial ele é administrativo, ele é conduzido por um delegado que faz parte dos quadros da administração pública, do executivo. Ele é 100% administrativo nesse sentido. Ele, em regra, vai ter até regras de atos administrativos dentro dele. Ele é inquisitivo. Significa dizer, a grosso modo aqui, rapidinho, que não tem partes. Não tem ali de um lado acusação, não tem do outro lado defesa, não tem um juiz imparcial julgando tudo. Em regra, não tem nem ampla defesa e o contraditório aqui. Só tem uma pessoa investigando, que é o delegado. E ele é preparatório. Não é porque ele está preparando ali, né, um procedimento da ação penal. Tranquilo? E a finalidade é justamente essa. MP ou ofendido poder ingressar em juízo com denúncia ou queixa-crime. Deu para entender isso? Tranquilo? Não, ainda não deu para entender isso? Então se liga, meu povo. Olha, eu vou dar um exemplo bem idiota aqui, tá? Mas qual é a ideia do inquérito policial? Imagina que você... já acho que todo mundo já ouviu falar de um casal onde tem alguém meio ciumento, né? Todo mundo já ouviu falar. Se não for você, você já ouviu falar de alguém que é ciumento. E muitas vezes o ciumento da relação, a ciumenta da relação, ele faz muitas vezes um procedimento administrativo, tá? É meio que interno, é ele mesmo fazendo ali, é inquisitivo, não tem partes, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem nada nesse sentido, só tem uma pessoa investigando, velho. A pessoa tá ali olhando suas redes sociais, olhando sua vida, para onde você vai, para onde você não vai, com quem você deixa de ir, né? Tá tudo isso. E é informativo e preparatório.
ela quer recolher informações para que possa lá na frente dar o pulo do gato e entrar com a devida ação penal, botar você na parede. Foi você, seu bandido. Né? Isso é o que muitas vezes acontece, viu, pessoal? Só brincadeira. Não estou estimulando aqui o ciúme, mas é muitas vezes o que acontece, ou pelo menos aí, né, o que eu já vi acontecer algumas vezes. Então é um procedimento interno, administrativo, inquisitório, não tem parte, é só uma pessoa investigando, né? É informativo, tá escolhendo informações para preparar o quê? Uma futura ação penal. Essa é a ideia. Tranquilo? Não podemos perder uma questão aqui de conceito de inquérito policial, não. Beleza, meu povo? Vamos agora para a natureza do inquérito policial e a gente já emenda com notícia crime. Simbora! Slide na tela. Aqui é professor Evaldo Rodrigues, minha gente. Vamos lá. Natureza do inquérito policial. Meio que já falamos, né, pessoal? É um procedimento de índole eminentemente administrativa. Eminentemente administrativa. O inquérito é um procedimento administrativo, não é um procedimento judicial no sentido de ação penal, tá? Eu não tenho aqui a ação penal, eu não tenho aqui o sistema acusatório, eu tenho um sistema ainda administrativo, é um negócio meio que interno, de caráter informativo e preparatório, já falamos, né? Preparatório da ação penal. Beleza? Tranquilo? Muito cuidado, tá? Cai muito essa natureza jurídica do inquérito policial e a gente não pode perder. Tranquilo? Beleza? Vamos a partir de agora entender o que é notícia-crime e as suas divisões. Se liga, isso é muito aprofundado, mas a CESP, por exemplo, vem cobrando isso. Já caiu tanto para PM quanto para delegado. Então, muito cuidado com isso. Simbora, notícia-crime na tela. Dá-se o nome de notitia criminis ou notícia-crime ao conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial de um fato aparentemente criminoso, o qual é suficiente para iniciar as investigações. Ressalta-se que a notícia-crime, sem qualquer embasamento ou investigação preliminar, não é suficiente para ensejar a abertura do inquérito policial, muito menos o oferecimento da denúncia. Olha que bonitinho, pessoal. Tá vendo que lindo? Volta aqui para mim. Vamos traduzir um pouco mais isso aqui? Simbora. Olha só, eu tenho aqui a ideia, num primeiro momento, de notícia-crime. O que é a notícia-crime? É sempre que o delegado, ele tem a notícia, ele recebe a notícia ou até mesmo ele descobre. Por isso que eu digo, pode ser espontâneo, ele mesmo que descobre ali no dia a dia trabalhando, ou até mesmo na sua rotina normal, ele descobre ali um fato aparentemente criminoso, ou alguém lhe provoca, né? O Ministério Público, o próprio ofendido, o ministro da Justiça, alguém lhe provoca, né, comunicando um fato aparentemente criminoso. Porque eu gosto de cravar a ideia de um fato aparentemente criminoso. Porque essa notícia, muitas vezes, por si só, se ela não vem com provas, se ela não vem com elementos, se ela não vem com substância, ela não é apta para nada. Mas nada, mestre. Nada. Ela é apta para uma coisa só. Para não dizer que não é nada, ela é apta para uma coisa. Ela é apta para se começar a investigar. Então imagina, por exemplo, que você diz assim, na casa do professor Evaldo tem drogas. Aí vem essa denúncia, até uma denúncia anônima. Aí o delegado recebe a denúncia, poxa, na casa do professor Evaldo Rodrigues tem drogas? Ele já pode abrir o inquérito? Não, velho. Qual é o embasamento que ele tem para isso? É uma denúncia anônima, ou até mesmo uma denúncia de alguém, mas que não tem, muitas vezes, nenhum elemento informativo, nenhum fundamento, nenhuma prova atrelada a ela. Então o que é que cabe ao delegado agora? Começar a investigar. Ele vai investigando. Essa é a ideia, tá? Aí ele chega, faz uma campana na minha casa, começa a investigar tudo, pergunta a galera nas vizinhanças, aí ele descobre que, de fato, quem estava na casa do professor Evaldo era a sogra dele. Ou seja, tinha droga, mas não era essa droga assim, ilícita, tá entendendo? Não era essa droga assim, né, infelizmente, né, proibida. É pesado, né? Efeito colateral tenebroso, meu amigo. Né? Tem um dano irreparável à família, mas não é ilícito. Aí não pode abrir um inquérito contra mim. Deu para entender? Então a ideia
é que uma denúncia anônima, sem qualquer elemento de informação, uma notícia-crime, até sem ser anônima, mas sem qualquer elemento de informação, ela só é apta para iniciar as investigações preliminares. Uma vez configurada nas investigações preliminares, provas substanciais, elementos informativos, indícios de materialidade, pelo menos, aí sim, se abre o inquérito, tudo bonitinho, e futuramente se consegue indícios de autoria e materialidade, oferece ação penal. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo? Deu para entender isso mesmo? Lembrando, qualquer dúvida, vai lá no Instagram, Professor Evaldo Rodrigues. Beleza? Tranquilo? Agora vamos entender as divisões dessa notícia-crime. Simbora! Vem comigo. Joga slide aí na tela para o pessoal. Vamos lá. Vamos para essa aqui, ó. Notícia-crime de cognição direta, imediata. Muito cuidado com isso. Espontânea ou ainda inqualificada. Beleza? O normal é vir aqui, ó. Direta, imediata. Esse é o normal, mas se liga que volta e meia pode cair espontânea ou até mesmo inqualificada. Professor, o que danado é isso? Tá aqui, ó. Trata-se da hipótese onde a autoridade policial, por si só, olha que coisa maravilhosa, por si só, toma conhecimento da ocorrência de um crime. Nesse caso, o delegado toma conhecimento do fato criminoso por meio de suas atividades informais, habituais, isso aqui é muito importante, e rotineiras, tá? Exemplo, investigações que ele está fazendo, notícia vinculada na imprensa e etc. Esse tipo de notícia-crime é suficiente desde que devidamente apurado e fundamentado, né, com elementos, tudo, para a abertura do inquérito, mas apenas nos crimes de ação penal pública incondicionada. Já que aqui, em nenhum momento eu estou falando de representação da vítima, ministro da Justiça, né, do ofendido na ação privada mesmo. Enfim, aqui é só na ação penal pública incondicionada. Então tem que ser um delito de ação penal pública incondicionada. Tranquilo, pessoal? Volta aqui para mim que eu vou dar um exemplo aqui para esse meu povo amado. Olha só. O que seria essa notícia-crime de cognição direta, imediata, espontânea ou inqualificada? É o delegado, por si só, bem de boa, no dia a dia dele, trabalhando, seja investigando, seja dentro de casa, enfim, ele está no dia dele de boa e ele, por si só, toma conhecimento ali da ocorrência de um fato aparentemente criminoso. Então, o delegado está investigando, está trabalhando, está tudo de boa. Veio alguém, veio uma notícia anônima, veio alguém que apontou alguma coisa durante uma investigação. Ele descobriu, investigando uma coisa, descobriu outra. Isso é uma notícia-crime de cognição direta. É ele meio que, de uma certa forma, em suas atividades informais, habituais e rotineiras, chega ali à ocorrência de um fato aparentemente criminoso. Vamos dar um exemplo bem simples. Imagina que o delegado está assistindo Big Brother, velho. E aí, em determinado momento, ele vê a ocorrência de um crime lá dentro. Ele pode, de ofício, já instaurar esse inquérito. Ele tomou conhecimento assistindo a televisão. Está tudo gravado, ele vai pedir as filmagens, ele vai pedir a gravação, ele vai pedir tudo. Isso vai ser elemento de prova e ele já pode abrir o inquérito. Isso é uma notícia-crime de cognição direta. Tranquilo? Deu para entender? Então, só para ficar aqueles exemplos toscos, porque eu adoro exemplo tosco, porque exemplo tosco vocês guardam. E imagina que você é a pessoa ciumenta da relação. Como seria uma notícia-crime de cognição direta, imediata, espontânea ou inqualificada? É você descobrindo por si só. Então você tá ali com a pessoa, bem de boa, de repente você vê o puff no roxo no pescoço dela. Você está descobrindo por si só, isso é cognição direta. Ou então, você começa a desconfiar, aí começa a fazer uma investigaçãozinha preliminar e acaba descobrindo elementos ali de um possível adultério. Isso é cognição direta. Tranquilo? Deu para entender? Então, muito cuidado, ele por si só consegue ali descobrir um fato aparentemente criminoso e a partir daí ele já começa a investigação. Se tiver elementos, ele abre o inquérito. Agora só pode fazer isso na ação penal pública incondicionada. Tranquilo, meu povo? Beleza? Vamos embora. Vamos pro próximo.
Notícia crime de cognição indireta, também chamada de quê? Mediata, também chamada de quê? Provocada, também chamada de quê? Qualificada. Ficou claro? Professorzinho do meu coração, qual é a diferença dessas duas, meu professorzinho amado, meu bilu-bilu? Vamos à diferença agora. Simbora. Olha só, nesse caso, trata-se, tá? Trata-se de hipótese onde a autoridade policial toma conhecimento da ocorrência de um delito por meio de um ato jurídico, tá? Ato jurídico formal. Cuidado, ato jurídico formal. Por exemplo, denúncia anônima não é ato jurídico formal. Denúncia anônima é de cognição direta, imediata. É o delegado no meio do seu trabalho, ele recebe. Tá? Aqui tem que ser formal. Exemplo, representação da vítima, do ministro da Justiça, requisição ali do Ministério Público e etc. Vem meio que um documento formal, vamos dizer dessa forma. Vem um pedido para abrir investigação de maneira mais formal. Esse tipo de notícia é suficiente, desde que devidamente apurada e fundamentada, para a abertura do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada, ou seja, em todos os casos. Tranquilo? Então, resumindo, aqui não foi o delegado que, de maneira, vamos dizer assim, isolada, tomou conhecimento da prática de um ato criminoso. Aqui ele foi provocado. Tá? Aqui alguém chegou e fez, olha, aconteceu, seu delegado. Só que não foi um aconteceu tipo denúncia anônima, tipo alguém chegar do nada, ei, tá acontecendo um crime aqui na frente. Não, não foi bem que uma coisa do dia a dia da rotina dele. É um ato jurídico formal. Chegou a vítima com a representação contra alguém. Chegou o ministro da Justiça e mandou lá uma requisição, uma representação contra alguém. Chegou o Ministério Público e fez uma requisição. Então aqui eu tenho tipo uma petiçãozinha, vamos dizer assim. Eu tenho aqui um pedido formal. Eu tenho aqui um pedido ali, um ato jurídico formal pedindo o início das investigações. E aí ele vai investigar. Se tiver indícios, ele abre o inquérito. Essa é a ideia. Tranquilo? Como aqui eu tenho a possibilidade da própria vítima representar, né? Eu tenho a possibilidade aqui da própria vítima pedir a abertura do inquérito, tanto na ação penal pública condicionada como na privada. Então essa notícia crime de cognição indireta, ou mediata, ou provocada, ou qualificada, serve para todos os tipos de ação. Porque eu posso ter aqui, por exemplo, a representação do ofendido. Deu para entender isso, pessoal? Então, se a gente voltar para aquele exemplo do ciúme. Isso é ciúme, ciúme de você é pagação, meu amigo. Vamos lá. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui, na ideia do ciúme, é que agora a pessoa não descobriu por ela, no seu dia a dia, tal. Não. Aqui veio alguém, por exemplo, veio sua mãe, seu irmão, e de maneira formal fez, meu amigo, olha só, eu descobri isso, comece a investigar, porque vai dar errado. Tô pedindo a você, vá atrás, porque aí tem. Então, nesse caso, você tem uma notícia crime de cognição indireta. Alguém formalmente informou ali uma possível ocorrência de um fato delituoso e você já vai investigando. Tranquilo? Beleza? E por fim, eu ainda tenho mais uma. Olha só, vamos lá, mais uma. Notícia crime de cognição coercitiva. Ocorre na hipótese de prisão em flagrante. Pronto, matou, é só isso que você tem que decorar. Coercitiva, prisão em flagrante. Coercitiva, prisão em flagrante. Coercitiva, prisão em flagrante. Muito cuidado com isso. Em que a autoridade policial lavra o respectivo auto. Nesse caso, a comunicação do crime ocorre, é decorrente da prisão em flagrante. Então a comunicação do crime não foi uma pessoa que comunicou formalmente, não foi ele que descobriu investigando, não. Ele soube do crime com a apresentação do condutor, que está apresentando ali o réu perante o delegado, ou seja, da própria prisão em flagrante. Pois a notícia crime aqui se manifesta com a simples apresentação do autor do crime, o condutor está levando o autor do crime à presença da autoridade policial. Beleza? Através da pessoa que realizou a prisão, que é o condutor. Deu para entender isso, pessoal?
Deu para entender isso? Quando eu tenho aqui, então, por exemplo, a notícia crime de cognição coercitiva, eu tenho aquela notícia que o delegado toma conhecimento com a prisão em flagrante de alguém. O condutor, o policial, prendeu, levou para a delegacia, apresentou à autoridade policial, aí eu tenho a notícia crime de cognição coercitiva, auto de prisão em flagrante. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso? Resumindo tudo, notícia crime de cognição direta ou imediata é o delegado que por si só toma conhecimento ali nas suas atividades informais, habituais ou rotineiras. Já a indireta ou mediata, ele é provocado. É provocado por meio de um ato jurídico formal, tipo representação da vítima, requisição do Ministério Público. E por fim, cognição coercitiva é prisão em flagrante. Ele toma conhecimento com a apresentação ali do réu devido a uma prisão em flagrante delito. Tranquilo, pessoal? E outra coisinha que eu quero falar nesse primeiro bloco, nesse bloco preliminar, é os destinatários do inquérito policial. Destinatários imediatos, também chamado destinatário direto, e eu tenho destinatários mediatos. E eu tenho aqui o indireto. O destinatário imediato ou direto, meu povo amado, é o Ministério Público, tá? Nos crimes de ação pública ou ofendido nos crimes de ação privada. E o destinatário mediato e indireto é o juiz. Isso cai muito. Isso cai muito. Tranquilo? Volta aqui para mim. No primeiro momento, só decora. Se você decorar que o imediato, direto, é o Ministério Público ofendido e que o mediato, indireto, é o juiz, já tá bom, já resolveu a parada, essa é a ideia. Mas deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é que a gente viu no conceito. Que o inquérito é um procedimento administrativo, informativo, preparatório da ação penal. Ou seja, o inquérito serve para que o titular da ação penal pegue essas investigações e a partir dela consiga ali de uma certa forma construir, elaborar, fundamentar sua denúncia ou queixa-crime e entrar em juízo. Então o inquérito serve para quem primeiramente? Para o dono da ação penal, que é o Ministério Público ou o ofendido. Por isso que imediato, imediatamente, direto, é para o dono da ação penal, Ministério Público ou ofendido. Mediato, ou seja, mediante alguma coisa, né, indireto, tipo depois, ele vai servir para o juiz também. Para o juiz, de uma certa forma, conduzir toda a instrução processual e, quem sabe, lá na frente, poder até utilizar o inquérito, né, como uma ferramenta ali na sua decisão final. Então, cuidado, tá? Tem uma galera que de vez em quando faz um negócio meio bizonho. Porque, em regra geral, o que é que a gente tem? Eu tenho tipo delegado, aí o delegado, por exemplo, conclui o inquérito. Aí ele vai mandar para quem esse inquérito? Ele vai mandar para o juiz, e o juiz vai mandar para quem? Vai mandar para o Ministério Público, né? Tá ótimo essa escrita aqui. Ministério Público. Aí muita gente começa a achar que, tendo visto esse caminhozinho, que o juiz seria o destinatário ali imediato, direto. Mas não é. Passa pelo juiz, porque o juiz é tipo só o correio aqui. O juiz é meio que só o correio. A ideia é que passa pelo juiz, sim, mas ele é feito para esse cara aqui, ó. Ele é feito para o Ministério Público. Então, imediatamente, ele é feito para o Ministério Público na ação penal pública. Depois, quando o Ministério Público oferecer a denúncia, aí vai para quem? Vai para esse cara aqui, para ele receber a denúncia, e com o recebimento da denúncia, se liga, tem o início a ação penal. A ação penal começa com o recebimento da denúncia. E a partir daí, esse cara vai dar andamento à instrução processual. Por isso que ele vem depois, ele é o mediato. Deu para entender isso? Então decora. Imediato, direto, MP ofendido. Mediato, indireto, juiz. Então, para finalizar a aulinha de hoje, para finalizar esse nosso primeiro bloco de inquérito policial aqui no canal Professor Evaldo Rodrigues, vamos falar um pouquinho de suspeição da autoridade policial. Veja que estamos ainda na parte de introdução, alguns conceitos elementares, mas vamos falar de suspeição da autoridade policial. Tranquilo? Vem comigo. Suspeição da autoridade policial. A autoridade policial não está sujeita
a arguição de suspeição. Contudo, quando ocorrer motivo legal, deve o próprio delegado se declarar suspeito e se afastar do procedimento. É isso que diz o artigo 107 do Código de Processo. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais. Então ninguém pode opor suspeição ao delegado nos autos do inquérito, mas deverão elas, ou seja, o próprio delegado pode se declarar suspeitos quando ocorrer motivo legal. Tranquilo? Não? Não está tranquilo? Não entendeu nada? Ah, então vem cá que eu explico, é facinho. Olha só, imagina, vem comigo, imagina que você está achando que sua mulher ou seu marido está fazendo uma coisa errada. Eu vou falar um pouquinho no meu caso, tá? Vamos supor que eu acho que minha mulher está fazendo uma coisa errada. Gente, se eu pedir para minha sogra investigar, menino, acabou com a minha vida, acabou com a minha vida, meu silêncio, minha palavra, eu não sei mais, né? Vai ser desse jeito. Meu que acabou com a vida, não vai dar errado. Por quê? Porque ela vai ser imparcial na coisa. Ela vai me encarar como um inimigo capital e ela vai ferrar com a coisa. Então essa investigação está ferrada. Qual é o grande problema aí? Eu posso, né, dizer que ela é suspeita e que ela tem que se afastar do inquérito, da investigação? Não, não posso. É o que diz o artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais. Eu não posso fazer isso. Tem que ela mesma se autodeclarar. Olha que coisa. Tranquilo? Então, voltando para a normalidade. Vamos supor que o delegado está investigando um cara que é seu amigo íntimo, um cara que foi padrinho, enfim, uma pessoa que ele é amigo de criança ali, amigo de infância, tá? Ou até mesmo um inimigo capital. Não pode ninguém chegar e pedir o afastamento do delegado porque ele está investigando o amigo íntimo ou inimigo capital. Não pode. Isso aí é questão de prova, já caiu em prova. Podem arguir a suspeição de autoridades policiais? Não. Podem pedir ali podem ali pedir que seja decretado suspeito determinado delegado por ser amigo íntimo ou inimigo capital? Não. Aí o cabo pergunta: oxe, professor, e por que não, hein? Porque o inquérito não é processo. No inquérito não tem partes. No inquérito não tem um juiz imparcial. No inquérito a gente nem tem ampla defesa contraditória em tese. No inquérito eu só tenho quem? Uma autoridade investigando e ponto final. Agora se liga, que a outra pergunta pode ser assim: é possível a suspeição de delegado durante o inquérito? Sim. É possível que ocorra a suspeição, tá? É possível que ocorra a suspeição. Quando? Quando ele mesmo se declara suspeito. Ninguém pode, mas ele pode. Então se ele diz assim: poxa, é meu amigo, eu não estou conseguindo nem investigar, tá complicado para mim, tá uma situação meio delicada, eu quero me afastar, eu prefiro me afastar, eu vou me declarar suspeito. Deu para entender? Então ninguém pode arguir a suspeição de uma autoridade policial nos autos de inquérito, mas eles mesmos, os delegados, podem se declarar suspeitos. Então pode ter suspeição? Sim, mas quando declarada pela própria autoridade, por terceiros não. Tranquilo? Agora ficou fácil, né? Se ficou com dúvidas ainda, vai lá no danado do Instagram, Professor Evaldo Rodrigues. Beleza? Tranquilo? E essas características do inquérito, que na minha opinião é a parte mais importante do inquérito, a gente vai deixar para a próxima aulinha. Beleza? Volta aqui para mim. E é isso, pessoal. Antes de finalizar, só uma revisão, rapidinho. Então, inquérito policial, disposições preliminares. O que é persecução criminal? A fase do inquérito mais a ação penal. É isso que é persecução criminal. É todo o caminho para se chegar ali à aplicação de uma sentença final. Conceito de inquérito é um procedimento administrativo, inquisitório, informativo, preparatório da ação penal, colher elementos, informações, indícios de autoria e materialidade para que o dono da ação penal, o Ministério Público ou ofendido, possa ingressar com a devida ação em juízo. Qual é a natureza desse inquérito policial? Administrativa, tá?
Notícia é crime. O que é notícia crime? Notícia crime é o conhecimento espontâneo ou provocado de um fato aparentemente criminoso. E a partir daí, o delegado vai começar as investigações. Mais uma vez, notícia anônima por si só não é apta para abertura de inquérito, mas apenas para investigações preliminares. Se chegou a indício de autoria, aí pode abrir o inquérito. Tranquilo, meu povo? E por fim, nós podemos dividir essa notícia crime em notícia crime de cognição direta, imediata, espontânea ou inqualificada, que é aquela que o delegado, por si só, toma conhecimento da ocorrência de um fato aparentemente criminoso, ali nas suas atividades informais, habituais ou rotineiras. Nós temos a indireta, mediata ou provocada, também chamada de qualificada, quando o delegado agora toma conhecimento por meio de um ato jurídico formal. Exemplo, representação da vítima, requisição do Ministério Público. E ainda temos a notícia crime de cognição coercitiva, que é aquela que ocorre com a prisão em flagrante, a apresentação do preso ali em flagrante delito à presença da autoridade policial. Destinatários do inquérito, já vimos, imediato, Ministério Público, mediato, juiz. E por fim, pode ser arguído a suspeição de delegado? Não. Eles podem se autodeclarar suspeito? Sim. E fechou a linha, fechou o balde, fechou nossa primeira aulinha. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, deixe o seu comentário, deixa aqui o seu joinha, diga de onde você é e se inscreva no Instagram, Professor Evaldo Rodrigues. Por hoje é só. Um beijo, um sorriso e até a próxima, meu povo amado.